E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa. Olá, amigos. Que o nosso Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, que te abençoe aonde quer que você esteja e te proteja de todos os males, seja ele qual for. Bom, amigos, o tema que queremos compartilhar com você é um de seus ensinamentos, ou seja, de Jesus, que está na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 11, versículo 13 e 14. Veja o que diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, ou seja, acreditar, é este o Elias que havia de vir. Então, amigos, as pregações, os ensinamentos que o povo ouve nesse tempo do fim que estamos vivendo, que uns dizem em seus ensinamentos que é o próprio Senhor Jesus. Outros afirmam em suas pregações que é o profeta Elias. Outros dizem que é o próprio João Batista. Outros dizem que já veio. Então, meus amigos, vamos ver nas Escrituras de Deus, através do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Veja o que o profeta diz: eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, amigos, o que diz o profeta Malaquias no capítulo 4, versículos 5 e 6. Veja o que diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor Jesus. Versículo 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, amigos, quando o profeta Malaquias anuncia estas palavras, que diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, amigos, vocês querem saber a resposta do Senhor Jesus? Quando os seus discípulos o interrogaram sobre esse tema. Então veja, em Mateus capítulo 17, versículo 10. Veja o que diz: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Versículo 11. E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará
todas as coisas. Versículo 12. Mas digo-vos que Elias já veio e não a conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Mas, amigos, este tema foi anunciado por o apóstolo Paulo no livro de Atos, nas Escrituras Sagradas. Veja, Atos capítulo 13, versículo 21, que diz: o qual convém que o céu se contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Versículo 22. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, já deu para nós perceber que não é Elias, muito menos João Batista, nem o próprio Moisés, não é, nem o Senhor Jesus. Vocês viram que Moisés disse que Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a ele. Então, não é Moisés, como dizem em suas pregações. E esse tema, ou seja, esta profecia, está registrado na Bíblia Sagrada desde o princípio, como está escrito. Deuterônimo, capítulo 18, versículo 15. Veja o que diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Versículo 16. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Versículo 17. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Versículo 18. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Versículo 19. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, já sabemos, amigos, que não é Elias, não é João Batista, e também não é o Senhor Jesus, e também não é Moisés, pois o próprio Moisés disse que é um profeta que nem ele. Então, meus amigos, isto é para provar para vocês como esta profecia ou palavra de Deus é verdadeira. Esta profecia, ou seja, este tema está escrito em vários livros da Bíblia Sagrada. É só você conferir, amigo. Então, meus amigos, já sabemos que o próprio Moisés confirmou esta profecia. É em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Também Paulo
em Atos, capítulo 3, versículo 21. Veja que também o profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, e Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. E o próprio Senhor Jesus também confirmou esta profecia. Em Mateus, capítulo 11, versículo 14. E também no capítulo 17, versículo 11. Então, meus amigos, já percebemos que não é nenhum dos profetas, e nem o Senhor Jesus, e nem João Batista, nem o próprio Elias. Então, meus amigos, vocês querem saber quem é este profeta que o próprio Jesus se referiu ou testificou em suas palavras? Vejam, meus amigos, que este profeta tem o mesmo espírito de Elias, ou seja, o Espírito Santo de Deus, como Abraão também tinha, como Moisés tinha, como Davi tinha, como João tinha, como todos os profetas tinham, e todos os que creem no Filho de Deus têm o Espírito Santo de Deus. Veja, amigos, como o nosso Salvador Jesus Cristo está se referindo do Espírito Santo de Deus, que estava em Elias. Veja que a palavra diz a respeito de João Batista, em Lucas, capítulo 1, versículo 16. Veja o que diz: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Preste bem atenção. Versículo 17. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes, a prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, meus amigos, já estamos sabendo que vários profetas, ou seja, vários livros da Bíblia Sagrada falam desse tema. Inclusive o profeta Malaquias, quando fala no capítulo 4, versículo 5, que diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, meus amigos, já sabemos que este profeta que o Senhor levantará em nosso tempo, ou seja, nesse tempo em que vivemos, este profeta terá o espírito de Elias, ou seja, o Espírito Santo de Deus, do grande e poderoso nosso Deus. Como todos os que creem no Filho de Deus têm também o Espírito Santo de Deus, ou seja, somos o templo de Deus, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, veja o que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, meus amigos, este profeta, como foi anunciado por Moisés e por todos os profetas antigos, e também foi anunciado pelo nosso Senhor Jesus, este profeta terá verdadeiramente, ou seja, pronunciará a verdade de Deus. Como disse Moisés,
em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe mandar, ou seja, ordenar. Então, meus amigos, este profeta, quando o Senhor levantar, terá realmente o espírito de Elias e de todos os profetas antigos, e todos os que creem no Senhor Jesus têm o mesmo espírito. Então, amigo, essa é a verdade de Deus. Se nós crermos nas palavras de Deus que está registrada na Bíblia Sagrada, cremos diretamente em seu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo para salvar todo aquele que crer, pois ele é a palavra de nosso Deus. Bom, meus amigos, vamos finalizar em nome do Pai e do Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar,